Queridos irmãos, amados ouvintes, eu tenho a Bíblia aberta na segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 2 e o versículo 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, que nos diz assim: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Muito bem, meus irmãos, né? Então, aqui o texto sagrado fala sobre a condenação de Sodoma e Gomorra, duas cidades. Esse texto que nós acabamos de ler, que é mencionado a destruição de Sodoma e a convivência de Ló ali em Sodoma, está no livro de Gênesis, capítulo 19. Então, no livro de Gênesis, capítulo 19, ali nós temos a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. E o Ló morava lá. A família de Ló era composta por ele, a esposa e duas filhas. Então não era uma família, digamos assim, grande, numerosa. A gente que está acostumado, por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas tinham muitos filhos, né? Com algumas exceções, por exemplo, Abraão, que teve problema com a esposa Sara, que era, digamos, ela era estéril, conforme a Bíblia diz, ela não podia gerar, então ela deu à luz apenas um filho, né? Aí Abraão teve outro com a escrava egípcia, Agar, pai de dois filhos. Mas geralmente no Antigo Testamento, as famílias eram compostas por muitas pessoas, né? Funcionava mais ou menos assim, ó, naquela sociedade, era bem diferente de como nós vivemos aqui hoje. Por exemplo, hoje quem defende a minha propriedade são as autoridades. Então, qualquer sinal de perigo, de risco para minha casa, para minha família, nós temos, por exemplo, a polícia. A polícia vem e faz o serviço de proteção da família. Naquela época, a proteção da casa ficava exclusivamente aos cuidados da própria família, isso na maioria das vezes, tá? Não é regra, mas na maioria das vezes quem fazia a defesa da propriedade geralmente era a família. Então aí a pessoa geralmente ela tinha muitos filhos que eram usados tanto para o trabalho quanto para a defesa da propriedade, dos bens materiais da família. No caso de Ló tinha uma família, digamos, uma família pequena, uma família típica do século 21. Por exemplo, aqui em Joinville, a maioria das famílias hoje é composta de um ou dois filhos. Claro que tem exceções, 3, 4, mas a grande maioria dos casais hoje, aqui em Joinville, século 21, a maioria dos casais são formados, ou das famílias são formadas por um ou dois filhos. Então a família de Ló era uma família pequena. Ló, ele foi morar em Sodoma por uma questão material. Ele estava junto com Abraão quando saíram de Ur dos Caldeus, fizeram uma trajetória grande juntos, e durante essa trajetória de Ló com Abraão, Ló acabou enriquecendo e Abraão também enriqueceu. E ambos tinham tantos animais, tanto gado, que já tinha dificuldade para arrumar pastagens
Então estava havendo o quê? Uma briga entre os pastores do Ló e os pastores do Abraão. E Abraão sempre foi um homem de paz, um pacificador, né, irmãos? Abraão realmente foi um grande pacificador. E quando Abraão viu que os pastores de Ló brigavam, contendiam com os pastores dele, Abraão achou que aquilo não era correto, não era bom, até porque Abraão e Ló eram parentes e tudo mais, e Abraão viu que aquilo ali não estava certo. O que Abraão fez? Abraão chamou Ló e teve uma conversa. Isso é muito bacana, irmão, né? Aquela conversa frente a frente, olho no olho, não tem nada que ficar mandando indireta, recadinho no Facebook, recadinho no status do WhatsApp. Tem muitas pessoas que, em vez de conversar, olhar no olho da outra pessoa, ele fica atacando indireta. No Facebook, inclusive tem até uma frase que diz assim, irmão, que indireta no Facebook é igual granada. Você sabe o efeito de uma granada? A granada, ela é uma arma, né? É uma pequena bomba que ela tem explosivo dentro, e quando ela explode, ela lança estilhaços de metal e as pessoas morrem nem pela explosão, mas morrem pelo estilhaço, porque são milhares de estilhaços, pedaços de metal que estouram, né? Que são repartidos com a explosão. E esses pedacinhos de metais entram no corpo, na cabeça, no peito, no coração, vira uma desgraça. Então tem uma frase que diz que indireta no Facebook é igual granada. Você quer atingir um e acaba atingindo 20, 30. Então Abraão era um homem de diálogo, era um homem de conversa. Abraão era um homem não de mandar recadinho, tá? Não tem aquelas pessoas que sobem no púlpito com o microfone e aí fica mandando recadinho para 1, 2 dentro da igreja, às vezes uma igreja de 50, 100, 200, 300 pessoas, às vezes até maior a igreja, e às vezes a pessoa que está com o microfone na mão, ela quer mandar um recadinho para um, para outro, e aí fica direcionando a palavra para atingir esse ou aquele. Abraão não era desse tipo. Abraão era do tipo de abrir diálogo, de olhar fundo no olho e resolver. Então foi o que Abraão fez. Quando Abraão soube das contendas, Abraão chamou Ló e disse, olha, você está sabendo que os nossos pastores andam contendendo. Isso não é bom, nós somos parentes, nós temos que estar em paz. Você já parou para pensar que você tem que estar em paz com o teu irmão, com os teus parentes, com a tua família, com os irmãos da igreja? Você tem que estar em paz com os teus vizinhos. Você sabia que o vizinho perto é melhor do que o irmão longe? Você sabia disso? Às vezes a pessoa mora numa casa e não se dá com ninguém na rua. Meus queridos e amados irmãos, nós temos que ter paz. Paz com os irmãos, paz com a família, paz com os vizinhos. É aquilo que o escritor de Hebreus escreveu. Segui a paz com todos. Tá? Segui a paz com todos. Então Abraão era esse tipo de homem, queria viver em paz. Chamou Ló e disse, nós somos parentes, não é bom que estejamos brigando. Então faça o seguinte, vamos nos separar. Você vai para um lado e eu vou para o outro lado. Você tem a liberdade de escolher. Foi ali que Ló escolheu morar em Sodoma. E eu vou explicar por quê, para quem não sabe, né? Pastor Benjamin, por que o Ló foi morar em Sodoma? Vou explicar agora, para quem não sabe. Abraão disse, você tem liberdade de escolher. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Você escolhe para onde você quer ir. Aí o Ló virou-se assim para a cidade de Sodoma. E a cidade de Sodoma, ela era regada pelas águas do Rio Jordão. Presta atenção, olha que coisa incrível. Então ali, aquela região era toda regada pelas águas do Rio Jordão. A Bíblia diz que as planícies ali eram regadas pelas águas do Rio Jordão. Então eram planícies verdejantes, eram pastagens, era campo adequado para animais pastarem. Então quando Ló viu que Abraão permitiu que ele escolhesse, ele não teve dúvidas, optou para o lugar, para a banda de Sodoma e Gomorra, porque o campo era próprio para pastagens, e aí Ló escolheu lá. Porém, a Bíblia diz
que os varões de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, que a princípio Ló ele edificou a tenda fora da cidade. Ele não chegou ali indo para dentro da cidade e estabelecendo ali residência fixa. É por isso que o Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Veja que é uma sequência, tá? Começa, ó, bem-aventurado os que não andam segundo. Primeiro a pessoa começa andando, não se detém, depois ele começa a se deter e depois ele se assenta. Então, quando Ló foi para Sodoma, ele não chegou lá estabelecendo residência fixa, não, ele veio de tenda, armou a tenda fora de Sodoma e ficou morando ali. Mas, com o passar do tempo, Ló entrou para dentro de Sodoma e passou a morar dentro da cidade de Sodoma, mesmo sabendo que a fama daquela cidade era uma fama ruim diante de Deus. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ló sabia que a fama dos sodomitas não era boa. O que é que Ló deveria ter feito? Nunca deveria ter ido para lá. Então a fama de Sodoma era péssima. A fama de Sodoma é que eram grandes pecadores diante de Deus. O que Ló quer lá, meus irmãos? Mas ele vai. Por quê? Porque Ló, vamos usar aqui uma expressão muito cotidiana da gente. Ló era empreendedor. Tá? Era um cara que tinha uma visão empreendedora muito grande. Então ele viu que Sodoma era um potencial para ele empreender, trabalhar com animais ali, e isso trouxe a Ló muita riqueza. Só que em contrapartida, Ló passou a morar no meio de varões escandalosos e havia muitas práticas ali dentro de Sodoma que desagradavam a Deus, né? Uma dessas práticas era a homossexualidade. Então, era praticada publicamente ali em Sodoma, até no dia que Ló recebeu a visita dos 2 anjos, que pernoitaram na casa do Ló, lá pelas tantas da noite, olha que Gênesis 19, estou falando de Bíblia, tá? Lá pelas tantas da noite, os varões da cidade se reuniram e disseram, olha, tem 2 varões diferentes aqui na casa do Ló, vamos lá e vamos conhecer. E a Bíblia diz que juntaram vários homens de Sodoma e foram até a casa de Ló, bateram na porta e pediram que Ló colocasse os 2 homens para fora para que eles tivessem relações sexuais com os homens, o qual Ló negou-se. Porque Ló, e assim como as pessoas do Oriente, são muito hospitaleiras. Ló disse, não, eu não vou fazer isso. Inclusive Ló sugeriu uma troca. Eu tenho minhas 2 filhas virgens. Eu dou e vocês fazem o que vocês quiserem. Agora, esses varões aqui são meus, são peregrinos que estão em minha casa, são meus hóspedes, e eu não vou dar. E eles disseram, nós não queremos a tua filha, queremos esses 2 homens, e vieram atacar Ló. Nesse momento, Deus cegou aquela multidão, e eles passaram toda a noite tentando achar Ló, ficaram cegos, e não encontraram Ló e nem os homens e nem a porta da casa do Ló, porque Deus os feriu de cegueira. Então, Ló, ele foi infeliz. Ló, ele vivia uma vida de aflições em Sodoma, de angústia. Certamente ele se arrependeu de ter ido para lá, mas aí era tarde demais. Havia muita coisa em jogo, né, meus irmãos? Quando a pessoa não tem nada a perder, é fácil. Né? Quando a pessoa não tem nada para deixar para trás é fácil, mas quando a pessoa tem uma estrutura, um montante de interesses, de bens materiais, e a pessoa tem que deixar tudo para trás para optar pela salvação, fica mais difícil, né? Olha quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Se Jesus chamasse eles quando eles estavam com o barco vazio, era fácil. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada.
Só que Jesus chamou eles quando eles estavam com os barcos cheios. E eles tiveram que deixar algo para trás. Então, muitas das vezes, irmãos, Deus chama as pessoas e eles se apegam a bens materiais, se apegam a práticas pecaminosas e estão tão presos naquela prática pecaminosa ou naquele bem material que ele não consegue se desprender e caminhar a direção de Deus para obter a salvação. Foi o que aconteceu com Ló. Ele estava preso nos cuidados da vida, nos bens materiais. E sabe como é que eles se salvaram? Os anjos pegaram Ló e a esposa, as filhas, pelas mãos e tiraram de dentro da cidade. Porque se os anjos não tiram, dá a impressão que eles não iam embora. Mas foram tirados quase que à força de dentro da cidade. E quando foram colocados para fora de Sodoma, o anjo do Senhor disse: vocês vão e não olhem para trás. Só que quando chegaram no meio do caminho e que Deus começou a realizar a destruição das cidades, a esposa de Ló, ela não resistiu e ela olhou para trás. A esposa, eu pensei que tinha, desculpa irmãos, eu pensei que tinha caído a live, porque aqui no meu celular que eu estou assistindo caiu, mas no da transmissão tá certinho, né? Então, a mulher de Ló, ela não resistiu, irmãos. Quando ela estava ali nas campinas do Jordão, saindo para a salvação, para a libertação dela, o que ela faz? Ela olha para trás. E quando ela olhou para trás, ela ficou convertida numa estátua de sal. Então é isso, meus irmãos, né? Uma pena que uma pessoa que teve uma oportunidade de salvação tão grande como ela teve e ainda acabou perdendo a oportunidade que Deus deu para ela. Mas que nesta tarde, você que está nos acompanhando, que Deus possa te dar forças para que você não olhe para trás, mas para que você fique firme. Como diz o escritor de Hebreus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe. Vamos aí já nos preparar para o momento da oração. São 5 horas e 23 minutinhos. Já já momento da oração, hein? Paz do Senhor, missionária Maria Clara, conectadinha com a gente, Deus abençoe. Presbítero Ezequiel, paz do Senhor, meu irmão. Irmão Levi Negreiro, paz do Senhor, meu amado. Irmão Levi diz, paz do Senhor, pastor, uma boa palavra. Obrigado, irmão, Deus te abençoe.